mais difícil de ver na prática, é mais estrutura da administração mesmo, você regulamentar como é que vai funcionar ali a administração pública. Só que você não pode ter aumento de despesa. Dar novas atribuições a um agente público. Você diz, não, agora esse órgão, além das competências que ele já tem, vai ter outras competências. Enfim, ok? Então, o que você tem que lembrar na hora da sua prova é que ele é independente de lei. Ele não está preenchendo lacuna. O que complementa a lei é o executivo. E é isso que eles normalmente querem que vocês saibam. Os autônomos, eles existem independentemente da lei. Os executivos, eles visam dar execução, dar cumprimento à lei. Porque a lei foi feita de forma tão abstrata que eu não consigo colocar ela em prática. Eu preciso de um decreto que complemente, que especifique essa lei. Segundo a Constituição Federal, é da competência exclusiva do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, ou seja, é o caso aqui de abuso de poder, né? Então, no caso do abuso de poder regulamentar, o Congresso Nacional, ele pode sustar. Quando eu falo de Congresso Nacional pode sustar os atos, é claro que eu estou falando aqui do Executivo Federal. Né? Isso aqui é o que está previsto na Constituição. Então, se o Poder Executivo, se a Presidência da República expede um decreto que extrapola esses limites, ou seja, ele está atuando ali onde a lei deveria ter atuado, invadindo a competência da lei, o Congresso pode sustar. As constituições estaduais podem copiar esse modelo e conferir essa atribuição para as assembleias legislativas e os municípios para as câmaras de vereadores. Mas isso aí depende da Constituição e da lei orgânica de cada um. Ok? Isso está no artigo 49, 5º da Constituição. Então, regulamento executivo é o que complementa a lei e regulamento autônomo é aquele que cuida de matérias não reservadas, ou seja, não separadas só para a lei. Mas não podem criar ou extinguir órgãos e nem aumentar a despesa. Tranquilo, poder regulamentar? Lembrando que poder regulamentar é uma espécie de poder normativo. Poder normativo pode ser de vários agentes públicos, a depender até da sua posição hierárquica. O poder regulamentar, ele é exclusivo do chefe do executivo. Portanto, não pode ser delegado. O poder normativo também não pode ser delegado, porque a lei de processo administrativo diz lá que a expedição de atos normativos não é delegável. Ok? E vamos ver, então, o poder de polícia. Falei dele também, acho que na primeira ou segunda aula, né? Acho que na primeira, que polícia administrativa não é polícia judiciária, não é polícia militar, nem polícia civil. Em alguns países, eles até já mudaram essa expressão, não usam mais polícia administrativa, o poder de polícia. Usam poderes de restrição, enfim, expressões mais longas. Aqui no Brasil, a gente ainda mantém, salvo engano, na França também, de onde vem muito do nosso direito administrativo, eles ainda mantêm essa expressão poder de polícia administrativa. Mas vocês, agora que estão estudando, jamais irão confundir polícia administrativa com polícia judiciária. Poder de polícia é o poder-dever do Estado de condicionar e restringir os bens, as atividades e os direitos individuais, visando ajustá-los aos interesses da coletividade. Na verdade, condicionar e restringir não exatamente o bem ou o direito, mas o exercício desses direitos, a utilização desses bens. Né? A administração não vai restringir meu bem, colocar lá, por exemplo, que eu não posso vender. Ela vai restringir o exercício, eu não posso construir acima, quando a gente tem a lei de organização do solo, né? Não pode construir acima de 7 andares na orla, por exemplo. É uma restrição do uso de um bem. Eu comprei um terreno na orla, mas a lei de ordenamento do solo diz que naquele local eu só posso construir prédios de 3 andares. Bom, eu tenho um bem, eu tenho o direito de construir nesse bem, mas eu tenho uma restrição no exercício desse meu direito. Isso é poder de polícia. Então, condicionar e restringir bens, atividades e direitos individuais, visando ajustá-los ao interesse da coletividade. Qual é o interesse da coletividade quando eu restringo a construção até 3º andar, por exemplo, na orla? Eu quero preservar a ventilação para as ruas de dentro, eu quero que não tenha sombra na praia para as pessoas que estão lá tomando sol, querem tomar banho de mar. Enfim, existe uma razão de ser.
O exercício do poder de polícia, ele tem sempre uma justificativa. Ele existe sempre para atender uma finalidade pública. Ele existe porque o interesse da coletividade é maior do que o interesse individual. É por isso que a SUCOM pode ir lá autuar um estabelecimento que esteja com som alto depois das 10 da noite. Porque a lei diz que até 10 da noite é tolerável que você tenha um limite mais alto de zoada, mas depois de 10 horas você está perturbando o sossego, né, de um grupo, de uma coletividade. Então, o fundamento do poder de polícia é a supremacia da administração pública em face dos particulares. É essa posição privilegiada que a administração pública ocupa. Mas a gente tem sempre que lembrar que ela só ocupa essa posição privilegiada porque ela age em nome do interesse público. Então, a finalidade do poder de polícia é sempre o interesse público. É prevenir ou parar as atividades contrárias ou nocivas ao interesse público. Então, o poder de polícia sempre vem para garantir que o interesse público seja preservado. Agora, eu digo isso aqui, para prevenir ou parar. Com isso, eu concluo que esse controle pode ser preventivo ou repressivo. Quando eu digo que não pode ser construído acima de 3 andares, e aí a construtora vai lá pedir o alvará para construir, e eu não defiro esse alvará, eu estou fazendo um controle preventivo, não é isso? Antes que ocorra aquele dano. Mas, se a obra é irregular e já foi construído lá o 4º, 5º andar, eu posso fazer o controle repressivo, mando derrubar, não é isso? Mando derrubar. Se ele não derruba, eu vou lá, autoexecutoriedade, executa a medida e posso diretamente derrubar o prédio que foi construído de forma irregular. É o poder de polícia atuando de forma repressiva. Ok? Externa-se através de atos administrativos gerais, ou concretos, ou de fiscalização. Gerais, quando eu tenho uma norma, por exemplo, que proíbe que eu construa acima do 3º andar, quando eu tenho uma norma que me diz que eu não posso ter som acima de 80 decibéis após as 10 da noite. Tudo isso é norma, é um ato administrativo, que é uma norma geral, é uma regra que vale para todo mundo. Mas eu posso também ter o poder de polícia exercido de forma concreta, quando eu vou lá especificamente pedir a liberação para a construção e vai ser negado ou deferido, o poder de polícia está sendo aplicado naquele caso concreto. Eu tenho uma norma geral que antecede e tenho a atividade concreta ali no momento que eu vou pedir. E a fiscalização, que normalmente é posterior, né? Quando eu estou fiscalizando, eu estou fazendo normalmente atividade repressiva, né? Estou verificando se já houve ou não um dano. Mas eu posso perceber também que o dano está na iminência de ocorrer e tentar evitar esse dano vai ser aí, então, preventivo. Ok? Então, pode ser geral, ou pode ser concreto, ou através de fiscalização. E o exercício do poder de polícia pode ser vinculado ou discricionário. E aí, atenção, porque eu disse ali em cima que o poder de polícia é um poder-dever, já que ele visa sempre preservar o interesse público. E como é que ele vai ser discricionário? Na maioria das vezes, o poder de polícia é vinculado. Na grande maioria das vezes, ele é vinculado. Por exemplo, se eu peço a minha licença para construir, se eu atendi os requisitos, se eu obedeci ao que a lei manda, eu vou ter a minha autorização. Não é isso? Se a obra é irregular, a administração pública tem que tomar uma atitude para coibir aquele dano. Então, na maioria das vezes, ele é vinculado. Quando eu quero pedir a minha licença para dirigir, que é aquele exemplo que a gente dá 20 vezes, eu tenho que a licença é exercício do poder vinculado, não é isso? É um poder vinculado, mas é exercício do poder de polícia. Porque se não fosse poder de polícia, qualquer pessoa podia sair dirigindo. Mas não, eu preciso que a pessoa cumpra determinadas etapas e que obtenha a licença para dirigir do poder competente. Então, é poder de polícia vinculado. E quando é que vai ser discricionário? O poder discricionário é na minoria dos casos. Mas estão lembrados do exemplo que eu dei da autorização para realizar o evento na rua? A conferência dessa autorização ou não é poder de polícia, que é exercido de forma discricionária. A administração pública vai escolher se vai autorizar ou não. Lembra que eu falei quando o barzinho pede para colocar as mesas na calçada? Ele está pedindo uma autorização.
Se o município, por exemplo, diz não, está exercendo o poder de polícia, está colocando limitações em prol da coletividade, ok? Se ela autorizou, ela está achando que era conveniente e oportuno autorizar e que não haveria prejuízo ao interesse público. É exercício do poder de polícia exercido de forma discricionária. Então, os maiores exemplos que a gente pode ter, e eu vou escrever aqui para na hora da prova vocês lembrarem, é vinculado, o maior exemplo é a licença, e o discricionário, o maior exemplo é a autorização. Então, tanto a autorização quanto a licença são atos administrativos que são exercidos no poder de polícia. Pode ser vinculado ou discricionário. Na maioria das vezes, o poder de polícia é exercido de forma vinculada, mas ele pode, em algumas situações, ser discricionário. E a gente vai ver que tem uma questão que faz uma brincadeirinha justamente com esses dois conceitos. Tranquilo? A administração pública organiza-se de forma escalonada. Quando determinado órgão detém a possibilidade de avocação de processos administrativos, a gente está diante de qual poder? Hein? Eu quero coro. Poder hierárquico. Lembram que eu falei que as questões iam trazer assim para vocês? Colocar uma situação e dizer qual é o poder, né? Poder razoável é ótimo, né? Se alguém marcar essa, toma cascudo, ok? Poder eficiente também não, porque eficiência é princípio. Moralizador não, moralidade administrativa é princípio. A única coisa que você poderia ficar em dúvida aqui é do hierárquico ou do regulamentar. Mas você vai lembrar que regulamentar é aquele que é exclusivo do chefe do executivo. E quando a gente fala de poder regulamentar, a gente lembra imediatamente de decreto. Está bem grande aqui. Quando a gente fala de poder regulamentar, a gente associa diretamente a decreto. Então, se a questão trouxer a palavrinha decreto, você já tem aí uma dica que possivelmente a resposta é poder regulamentar. Ok? Vamos lá. O poder regulamentar cabe ao chefe do Poder Executivo e compreende a edição de normas complementares à lei para sua fiel execução. Constitui forma de expressão do poder normativo, né? A gente viu que o poder regulamentar é espécie do poder normativo, que é o poder de expedição de regras. Então, este aqui... Aí eu falei, quando vocês virem a palavra decreto, aqui não tem decreto, né? Mas falou normas complementares à lei, vocês vão lembrar de decreto. Possivelmente a resposta é poder regulamentar, mas ele já diz aqui que ele está falando do poder regulamentar. Então, poder regulamentar é uma espécie do poder normativo. O poder regulamentar não está relacionado com o hierárquico, nem com o discricionário, nem com o de polícia, nem com o disciplinar. O poder regulamentar é uma das formas de expressão do poder normativo. Alguém ficou com dúvida dessa? A interdição de um estabelecimento comercial privado por uma autoridade administrativa constitui exemplo do exercício de qual poder? Muito bem. Poder de polícia, vocês estão muito afiados. Eu estou restringindo um direito. Se eu estou interditando, algum motivo tem para essa interdição. Existe um interesse público a ser preservado. Por exemplo, você chega num restaurante, está lá uma imundície, né? Rato, barata passeando. Precisa aí a vigilância sanitária fazer a interdição desse estabelecimento em nome do interesse coletivo. Repressivo, exercido de forma repressiva. Perfeito. Constitui exemplo do poder disciplinar da administração pública. Letra A. A imposição de restrições, eu vou ler todas, depois vocês vão me dizer qual é. A imposição de restrições à atividade dos cidadãos nos limites estabelecidos pela lei. A imposição de sanção a particulares que contratam com a administração. A edição de atos normativos para ordenar a atuação de agentes e órgãos administrativos. A edição de regulamentos para a fiel execução da lei e o poder conferido às autoridades de dar ordens aos seus subordinados e rever os seus atos. Vocês estão de parabéns, é a letra B, eu achei que vocês não fossem acertar essa.
mas vocês poderiam fazer por eliminação. Vamos lá. Imposição de restrições às atividades dos cidadãos é o quê? Poder de polícia. Aí, na letra B, você vai ficar em dúvida porque a gente ainda não viu o contrato administrativo. Então, você pula. Edição de atos normativos para ordenar a atuação de agentes e órgãos administrativos. Edição de atos normativos, o nome já está me dizendo, poder normativo, né? Pode ser regulamentar ou não, porque regulamentar é espécie. Então, poder normativo não é o disciplinar. Edição de regulamentos para fiel execução da lei. Poder regulamentar. E letra E, o poder conferido às autoridades de dar ordens aos seus subordinados e rever seus atos. Qual é? Hierárquico. Então, por eliminação, vocês já marcariam aqui a letra B. Tem outra dica para acertar essa questão. Poder disciplinar, imposição de sanção. Uma sanção, ela é aplicada num processo disciplinar. Aí você vai dizer, mas professora, não decorre de uma relação de subordinação? Bom, mas quando o particular contrata com a administração pública, ele, de certa forma, se submete ao regime de direito administrativo, né? Ele se submete às regras de direito administrativo. E lá no contrato pode ter a imposição de sanções, multa se ele atrasar a entrega do contrato, por exemplo. Suspensão do direito de contratar com a administração pública, ou seja, não pode participar mais de licitação. Só que essas sanções também devem ser aplicadas dentro de um processo administrativo, onde o particular tenha também a oportunidade do contraditório e da ampla defesa, ok? E devem observar também a proporcionalidade na aplicação da sanção. Sim, mas aí, na verdade, você vai lembrar mais do conceito, né? É a restrição de uma atividade em benefício do interesse coletivo. Né? Mas você lembra do conceito. Aqui, quando você fala de uma sanção a um particular que contrata com a administração, não é uma restrição de direito, né? Na verdade. Você está punindo em face de um determinado comportamento. Mas o poder de polícia nem sempre vai ter sanção, né? Ele pode ter uma sanção ou não. Por exemplo, o estabelecimento colocou lá o volume alto, você vai e faz uma autuação para ele pagar uma multa, né? A multa é uma sanção, ok? Mas o exercício do poder de polícia não consiste na aplicação de sanção. O objetivo não é esse. Geralmente, as sanções são decorrentes do poder disciplinar. E lembrando, nesse caso, não existe vínculo. No caso do poder de polícia, não necessariamente existe um vínculo do particular com a administração pública. Isso é poder de polícia. O poder de polícia, ele, por exemplo, reparem a diferença. Quando é dentro da própria administração pública, quando eu quero criar restrições ou aplicar umas sanções dentro da administração pública, eu tenho poder disciplinar. Quando é fora da administração pública, é poder de polícia. Só que no poder de polícia não existe um vínculo. Nesse caso aqui é disciplinar, não é de polícia, porque esse particular está ligado à administração pública através de um contrato. Ele celebrou um contrato com a administração pública, portanto, ele se vinculou ao Estado. Estado aqui em sentido amplo. Por isso que vai ser poder disciplinar e não poder de polícia. É uma disciplina, né? Mas é porque eu entendi o raciocínio dela, porque no poder de polícia também tem aplicação de sanção. Não sempre. Também. O objetivo geralmente é a aplicação de uma sanção. Ok? Vamos lá. A atividade da administração, consistente na limitação de direitos e atividades individuais e em benefício do interesse público, caracteriza o exercício do poder. Só lendo o enunciado a gente já sabe que é poder de quê? Limitação de direitos e atividades individuais em benefício do interesse público é o quê? Poder de polícia. Alguma dúvida quanto a isso? Então, a gente não precisa nem ler a letra A gente não precisa ler a letra C e a gente não precisa ler a letra E.
Todos concordam? Na hora da prova, vocês vão ler, mas vocês já arriscam logo, né? Não, regulamentar não é, disciplinar não é, disciplinar não é. Então, é exercício do poder de polícia. Agora, vamos ver qual das duas é a verdadeira. Bom, limitação de direitos e atividades individuais em benefício do interesse público caracteriza o poder de polícia exercido apenas repressivamente, em caráter vinculado e com os atributos de coercibilidade e autoexecutoriedade. Por que está falso? Pelo apenas, né? Ele pode ser repressivamente ou preventivamente, mas é só esse o erro? Qual é o outro? Vinculado. Ele pode ser vinculado ou discricionário. Na maioria das vezes, ele é vinculado. Então, aqui tem dois erros. Atributos de coercibilidade e autoexecutoriedade, sim, né? Coercibilidade é a forma de você coagir o particular a cumprir. E se ele não cumpre, você vai lá e executa. Então, letra D. Poder de polícia, exercido por meio de ações preventivas e repressivas, ok? Dotadas de coercibilidade e autoexecutoriedade. Então, a verdadeira é a letra D. Em relação aos poderes administrativos, é correto afirmar que, letra A, entre o ente federativo e a autarquia, há o poder hierárquico. Vamos ler todas. Entre um superior e o seu subordinado, em uma repartição, há poder hierárquico. A multa aplicada a um particular que avança o sinal tem fundamento no poder hierárquico. E a multa aplicada pelo poder concedente a uma concessionária de serviço público tem base no poder hierárquico. Bom, a questão devia dizer em relação ao poder hierárquico, né? Porque ela só trata de poder hierárquico. Então, ente federativo é União, Estado ou município. Administração direta, não é isso? A autarquia faz parte da administração indireta. Entre eles, existe poder hierárquico? Não. Vocês estão lembrados que as autarquias elas têm personalidade jurídica própria. Existe vinculação. Estão lembrados lá do Decreto-Lei 200? Ele diz que as entidades da administração indireta vinculam-se ao Ministério de sua atividade preponderante. Então, os ministérios podem realizar até fiscalização das atividades, podem realizar controle, mas não é uma relação de subordinação, é uma relação de vinculação. Então, não é poder hierárquico. Letra B. Entre um superior e o seu subordinado em uma repartição, há poder hierárquico. Verdadeiro, né? Fácil essa. Letra C. A multa aplicada a um particular que avança o sinal tem fundamento no poder hierárquico. A multa aplicada, na verdade, a estipulação da multa é poder de polícia, né? Você quer prevenir que a pessoa ultrapasse o sinal vermelho. E a multa aplicada pelo poder concedente a uma concessionária de serviço público tem base no poder hierárquico. Não, também não existe hierarquia. Concessionária de serviço público, lembrem da CLN aqui, que faz a manutenção da estrada. Ela vai ter base no poder disciplinar, como a gente viu, porque aquela concessionária está ligada à administração pública através de um contrato. Se ela cometer uma infração administrativa, ela vai poder receber aí uma multa, ok? Então, essa questão também fácil, letra B.